Olá, seja bem-vindo ao Univasf Debate. O ambiente em que uma pessoa vive pode ser favorável ou desfavorável à manutenção da saúde dela. Esta é uma afirmativa da ecologia humana, campo científico que estuda a relação dos indivíduos e de comunidades com o ambiente em que vivem. Para conversar com a gente sobre esse assunto, nós convidamos o professor Carlos Alberto Batista Santos. Ele é coordenador do mestrado de Ecologia Humana da UNEB. Quem também está com a gente é o professor de Geografia do Instituto Federal do Sertão, André Luiz Proença. Muito obrigado pela presença de vocês no Univasf Debate. Eu já vou começar perguntando ao professor Carlos Alberto primeiro. Explica para a gente de forma mais clara o que é ecologia humana. A gente falou uma abertura, mas esclarecer mais para quem nos acompanha o que significa ecologia humana. Ok, prazer estar aqui, obrigado pelo convite. A ecologia humana, ela trabalha tendo como base a ecologia, né, e as relações com o meio ambiente, vai trabalhar com o enfoque do desenvolvimento socioambiental sustentável, né, nos aspectos culturais, sociais, econômicos, políticos, né, e a relação dos seres humanos com o meio ambiente como um todo. Professor André, no seu campo, o senhor trabalha na área de geografia e arqueologia. Como é que é esse estudo, como é que é essa relação aí com a ecologia humana? Gostaria de agradecer à TV Caatinga pela oportunidade, ao professor Carlos Alberto. Na minha formação, eu estudei através do conceito de arqueologia da paisagem, buscando contextualizar as evidências das ocupações antigas, né, contextualizando na paisagem e buscando observar as relações, né, das ocupações antigas com a disponibilidade de recursos no ambiente. E a gente observa que desde da ocupação, né, em sociedade, por exemplo, no semiárido, os grupos humanos eles vêm sempre utilizando os recursos e manipulando, né, as paisagens. Então, o conceito de ecologia humana vem a contribuir muito para essa área do conhecimento, evidências no semiárido de ocupação humana que remetem a períodos com uma antecedência muito anterior à ocupação colonial. Queria que o professor falasse um pouquinho também sobre o trabalho da UNEB. A UNEB hoje tem um curso, né, de mestrado nessa área. Como é que funciona? Fala um pouquinho sobre esse curso, professor. O mestrado em Ecologia Humana e Gestão Socioambiental, né, são área de concentração em Ecologia Humana e Gestão Socioambiental. Ela é uma área interdisciplinar, integra profissionais, pesquisadores de diversas áreas de conhecimento, né, vindo das ciências biológicas, ciências exatas, ciências humanas, ciências sociais, né, que trabalham com essa visão da sociedade, da interferência da sociedade nos processos ecológicos e das consequências disso nos processos sociais, econômicos e políticos, tendo uma visão mais voltada para as comunidades tradicionais. No meu caso, eu sou biólogo, eu trabalho com etnobiologia e etnozoologia, né? São duas áreas interdisciplinares que estudam como as comunidades humanas elas se apropriam dos recursos naturais, tanto materialmente como intelectualmente desses recursos. Professor, e esse trabalho que vocês fazem pesquisa tem muita questão das comunidades, né? Como é que vocês acompanham ali? O senhor já fez algum estudo nessa área de comunidades também tradicionais? Muitos dos conhecimentos tradicionais são fundamentais porque, no que diz respeito à ocupação antiga, por exemplo, a gente observa que muitas estratégias de ocupação, por exemplo, a etnobotânica, né, por exemplo, a etnobiologia, ela vem a contribuir muito para os estudos das ocupações anteriores, porque até mesmo com uma analogia, né, das estratégias de ocupação, a gente pode fazer essa comparação, né, através de uma analogia das estratégias de ocupação. Mas no que tange a ecologia humana e a arqueologia da paisagem, a gente observa, por exemplo, os estudos de balé na Amazônia, né, na década de 80, que destacam que 11 a 12% da Amazônia é antropogênica, né, ou seja, estratégias de exploração de um amplo território, né, mudanças sazonais, às vezes ocupações mais permanentes, deixaram marcas na paisagem que podem, sem dúvida, estarmos caracterizando
como florestas antropogênicas. E essas estratégias de ocupação para a Amazônia servem como uma analogia, né, se a gente pode falar assim, para as estratégias hoje de grupos que ocupam territórios semelhantes, como os povos ribeirinhos, né. Para o semiárido, a gente observa que também, né, existem enclaves de matas que muitas vezes só podem ser explicados, né, através dessas estratégias do passado pré-colonial. Fala um pouco sobre o que é que a ecologia humana tem algum estudo, alguma coisa nessa área da população que está entrando em áreas de ambiental, em áreas que são preservadas, o crescimento das cidades que a gente ouve falar tanto, né? Como é que vocês pesquisam isso? O que é que o senhor pode falar sobre esse tema? Bom, nós na ecologia humana, no meu caso, que sou etnozoólogo, eu trabalho com as populações indígenas, tá? Aqui no semiárido brasileiro, e como eles se apropriam dos recursos naturais. E mais recentemente eu fiz um estudo sobre a migração e como as comunidades migrantes, como essa migração interfere tanto na cultura dessas comunidades e na forma delas se apropriar dos recursos. E aí entram as questões de territorialidade, né? E da percepção da ecologia da paisagem, como eles percebem o meio ambiente. Tá? Esse é um dos focos interessantes. Tem alguns grupos e alguns estudiosos também da ecologia humana que trabalham com o ecoturismo, né? E alguns que trabalham com comunidades ou unidades de conservação. Então, a presença de comunidades humanas dentro de unidades de conservação, quais as implicações disso, né? Como pode haver essa harmonia nessa convivência? Há realmente uma harmonia? Como a ecologia humana pode contribuir para melhorar essas relações e promover esse sociodesenvolvimento sustentável? Já que o senhor comentou sobre isso, eu queria tirar uma dúvida. Há uma crença de que o índio ele sempre foi aquela pessoa que preservava a natureza. A gente sempre aprende isso na escola, nos princípios. Depois, quando você começa a crescer, alguns ensinamentos que muitas vezes não, que eles até degradavam esse ambiente. Algum estudo nessa linha também, de você conhecer aquelas tribos indígenas, essa relação existe mesmo com a natureza ou ainda está distante? Existe ainda um pouco do mito do bom selvagem, né? Olha, toda comunidade humana ela extrai do meio ambiente os recursos necessários à sua sobrevivência. Portanto, somos todos predadores, né? Tudo é predação. E a predação ela é prejudicial de alguma forma àquele que é predado, né? Agora, é inegável que as comunidades tradicionais, os povos indígenas, entre elas têm uma relação de maior respeito com o meio ambiente. Mesmo porque a sua religião, né, e os aspectos, as expressões de sua religião, as expressões da sua cultura, elas estão muito associadas aos recursos naturais. Então, eles tendem a proteger esses recursos porque os seus rituais, né, a sua medicina tradicional, tá, elas são dependentes desses recursos. Historicamente, professor André, a população, essas comunidades em geral, elas esquecem muitas vezes que são dependentes daquele recurso natural. O senhor disse que muitos desses locais, as pessoas vão morar lá, migram por conta da vegetação, por conta da estrutura que tem para se ver como as áreas ribeirinhas. Mas a população que só explora e há um pouco de consciência ainda, e o estudo de ecologia humana vem para orientar, seria isso? No caso, eu estava me referindo aos povos da Amazônia, né? Sim. Que é outro contexto de paisagem distinto. Mas a gente observa comunidades, justamente, né, muitas comunidades indígenas ribeirinhas no São Francisco, e elas são oriundas justamente dessa reivindicação, né, de existência, se a gente pode falar assim. Haja visto os processos de descaracterização, né, que houveram desde o processo de conquista europeia. E foram várias as frentes, né? Foi desde a frente da guerra justa, a catequese, né, a transformação, né, como mão de obra para as empresas da colônia, né? E hoje, mais contemporaneamente, a gente observa o alvo sobre esses territórios. São territórios que podem estar inseridos justamente num processo de desenvolvimentismo, de alavancar o processo, né, do desenvolvimento regional a partir da irrigação.
E a gente observa que justamente essa reivindicação de ser, até mesmo indígena, ser comunidade tradicional, vem no processo também de reivindicar ser protagonista do processo de desenvolvimento, né? E a gente observa que essa dualidade, né, entre comunidade tradicional e crescimento econômico, né, muitas vezes é colocado de forma antagônica, mas o que a gente tem que observar de fato é o interesse, né, local versus o interesse muitas vezes, né, nacional. O interesse é muito mais amplo, justificado pelo, né, pelo termo, no caso, interesse nacional. E a gente observa os grandes projetos, por exemplo, projetos de infraestrutura, de geração de energia, que muitas vezes se justificam, né, contrapondo ao interesse das comunidades locais. E isso a gente observa não só nas ações de grandes projetos, como até mesmo na preservação do ambiente. Ou seja, projetos de criação de unidades de conservação, muitas vezes também que são justificados pelo interesse nacional de preservação do patrimônio natural, como se fosse o patrimônio da união de todos, mas que muitas vezes se sobrepõem sobre justamente o interesse local, né? Esse interesse das comunidades locais, haja vista que muitas das categorias previstas, né, e propostas são categorias de proteção integral, que pensam, então, portanto, a conservação do ambiente sem as comunidades. Professor, eu queria ter uma dúvida. O ser humano, nós podemos dizer que a gente pensou no meio ambiente tarde demais, ou melhor, a gente esquece que a gente é parte do ecossistema também? Isso faz parte da nossa cultura, né? Nós fomos criados, desde na nossa formação acadêmica, desde a escolinha, a retratar o meio ambiente. E aí a gente retrata aquele ambiente lá, o céu, as nuvens, a terra, a árvore, a água, os animais, e não nos colocamos como parte desse ambiente, né? E aí a gente passa, então, a exercer um domínio sobre o meio ambiente natural. E esse domínio, claro, na maioria das vezes, leva à condução desordenada da exploração desse meio. E aí vem a questão da exploração também no sentido das áreas que deviam ser de preservação, que hoje está sendo esquecida. O professor já tocou nesse ponto. Nenhuma, biologicamente, né, a biologia da conservação, ela trabalha com estudos que mostram que nenhuma área de preservação, ela se sustenta sozinha. Não dá para você traçar uma cerca e isolar determinada área e achar que aquela área vai permanecer ali intacta, tá? Que existem relações que são necessárias com as comunidades humanas para a própria manutenção desse ambiente. Me chamou a atenção quando a gente veio abordar o tema, que vamos falar sobre ecologia humana, a gente tem uma parte no programa que eu ouvi as pessoas nas ruas fazendo perguntas para os entrevistados. Mas a gente fez diferente nesse programa, que foi perguntar às pessoas se elas conheciam o tema. Queria que vocês conferissem agora o que as pessoas falaram sobre ecologia humana. Não sei o que é ecologia humana, não. Tem a ver com alguma coisa sobre a relação do homem e o ambiente? A gente conferiu nas enquetes aí que não sabia de forma alguma o que era o assunto e outra falou meio insegura, meio pela nomenclatura. Foi tarde demais, assim, esse estudo aqui no Brasil? A gente pode dizer que chegou tarde para a gente sobre essa preocupação da ecologia humana? Eu considero que sim, né? Enquanto você tem na Europa, Estados Unidos, você já tem grupos, né, solidificados que trabalham com a ecologia humana. No Brasil, nós temos o nosso grupo que trabalha aqui, que traz esse mestrado em ecologia humana, né, já há 6 anos, liderado aí pelo professor Juraci Marques da UNEB, que vem trabalhando há longo tempo com ecologia humana. E a partir desse grupo foi criado o mestrado em ecologia humana, núcleos de pesquisa que trabalham com a ecologia humana e gestão socioambiental, a Sociedade Brasileira de Ecologia Humana foi criada por esse grupo, né? Hoje nós temos veículos de informação, né, revistas acadêmicas pensadas para essa corrente de pensamento, né? Então eu acho que por conta disso, né, e a gente não tem muito espaço na sociedade para a divulgação desse trabalho, as pessoas não têm muito acesso. O professor também concorda que a gente fala pouco sobre essa questão de preservação e essa relação do ser humano com o ambiente?
De fato, o conceito de ecologia, ele remete desde do processo, né, do pós-guerra, da década de 50 e 60, quando a gente observa que esse processo desenvolvimentista que foi deflagrado no pós-guerra, se buscou a importância da integração, né, a observação, na verdade, das relações entre os elementos da natureza, né, com a própria utilização a nível de recursos naturais. Qual o perigo hoje que a nossa sociedade atual corre ao explorar os recursos naturais de forma desordenada, sem se preocupar com a questão da sustentabilidade? A nossa sociedade precisa entender que alguns recursos, eles são finitos, né? E que não tem como você, né, estipular há quanto tempo nós teremos mais, né? A biologia da conservação, ela mostra que uma espécie desaparece do planeta por hora. Então, isso tem consequências que a gente não pode nem mensurar nos ecossistemas e na vida do ser humano, porque nós fazemos parte da natureza, né? As sociedades tradicionais, elas têm essa visão de partícipe do elemento natural, né? Que nós, não indígenas, né, não tradicionais, nós precisamos adquirir esses conceitos, aprender com eles, essa convivência harmônica. E no sentido, quando o professor comentou sobre a questão da domesticação, e se dominar seria no sentido de procurar formas de garantir a sobrevivência e conservação atual, não só explorar. Exato. A gente utiliza os recursos naturais, mas a gente utiliza de uma forma que eles possam estar sempre presentes no meio ambiente e que a gente possa, então, manter nossa cultura, nossa utilização. Então, se a gente for para as comunidades indígenas, são diversas plantas e animais que são domesticados e que são utilizados na medicina tradicional, tanto na fitoterapia como na zooterapia, né? E essa cultura, ela sai das sociedades indígenas para as sociedades não indígenas. Então, é comum a gente encontrar nas feiras, nos mercados, partes de animais ou produtos animais utilizados como medicamentos. Isso é comum aqui em Petrolina, né? É sinal dessa herança, dessa relação em que as sociedades têm com o meio natural. Mas eles sabem o limite de exploração, de utilização desses recursos. Eles têm esse sentimento de respeito e eles dosam o nível de exploração. A gente precisa se apropriar dessa percepção. Eu concordo com a fala dele de saber conciliar uma coisa com a outra de forma responsável, já que a gente tem como exemplo as comunidades tradicionais que são preocupadas com essa questão da preservação, e nós que, eu falo até no campo acadêmico mesmo, já que a gente tem tido essa preocupação de levar essa informação para um ambiente acadêmico. A principal diferença, né, da agricultura convencional e da agricultura tradicional, por exemplo, né, que pode ser observada em muitas dessas comunidades tradicionais, se dá muitas vezes pela escala, né? É claro que a escala de transformação, a escala, o tamanho de uma roça, por exemplo, implica muitas vezes na utilização de uma técnica distinta, né? E é nesse sentido que a gente busca justamente caracterizar as comunidades tradicionais, né? Óbvio que não é apenas por esse viés das técnicas de apropriação e uso, né, do ambiente, mas sim, principalmente na questão histórica cultural, né, que justifica justamente um aspecto, né, de territorialização. Essa escala de apropriação, de transformação, é o que vai ser o limiar entre a conservação dos recursos, né, ou a extinção, por exemplo, da produtividade da terra, por exemplo, né? A gente observa, por exemplo, que em determinado momento na história, né, da produção de arroz no estado de Pernambuco, a comunidade dos Trucá eram os que mais produziam arroz, né? E, bem perto, né, da gente, né? Cabrobó seria o município que mais produz arroz no estado,
né? E é claro que a gente sabe que essa agricultura ela está muito mais voltada para os moldes convencionais do que os moldes tradicionais, né? Mas é inegável, como o professor Carlos Alberto fala, né, da vinculação, até às vezes mítica, né, religiosa, que essas comunidades buscam, né, estreitar, né, através das suas relações sociais, culturais, simbólicas, né? Então, o respeito, né, se justifica através dessas manifestações rituais simbólicas. Entrando no campo agora com relação ao ecoturismo, a gente deu uma pesquisada, alguns cientistas dizem que é um caminho sustentável aí para você investir, você fazer o ecoturismo. Por que é tão importante a gente pensar o ecoturismo, professor? Nós temos as belíssimas paisagens naturais, né? Se a gente for olhar aqui para o Nordeste é muito visado por causa do clima, né? Tropical o ano inteiro, e você tem muitas praias, você tem ambientes naturais belíssimos no Nordeste, e é muito visitado. E nós temos vários exemplos de diversas comunidades, diversas cidades que apresentam turismo sustentável quando você envolve as comunidades locais, né? Então as comunidades locais elas passam a ser partícipes do processo. Então a gente pode ver o Projeto Tamar é um exemplo disso, né? As próprias comunidades elas cuidam, zelam, né, de todo o processo com as tartarugas ou o peixe-boi, né? Então tem todo o processo de educação ambiental e eles acompanham os turistas, eles informam, eles ilustram, né? Então quando a comunidade está envolvida, você tem um empoderamento da comunidade, né? E ao mesmo tempo você tem uma melhor estratégia de conservação dos recursos. Aqui na região a gente pode pontuar alguns exemplos que vocês acompanham aí de sociedades, a gente pontuar algumas comunidades que são exemplo nessa questão de preservação ambiental. A gente reconhece um potencial, mas não na verdade que tenha sido explorado. O turismo ele é uma alternativa de renda, mas na verdade as nossas comunidades tradicionais, a principal fonte de renda delas muitas vezes provém da agricultura e da pesca. Da pesca, justamente. O turismo ele vem como uma alternativa de renda, onde a gente tem políticas públicas, né, que incentivam justamente a visitação turística na região. É uma alternativa, muitas vezes, levantada em unidades de conservação e de proteção integral, né, quando seria a única fonte de renda possível para as comunidades do entorno, inclusive. Mas quando a gente observa unidades de conservação de uso sustentável, a principal atividade justamente é a manutenção daquelas atividades tradicionais que as comunidades já vinham desenvolvendo, né? E aí sim a exploração do turismo, do ecoturismo, né, é uma possibilidade de alavancar, né, ou até mesmo de uma fonte de renda extra dessas comunidades. Professor, quem tiver interesse em aprender mais sobre ecologia humana, onde é que as pessoas podem encontrar informações? Eu percebi até que é um material um pouco vago, há poucas pesquisas nessa área, como é que é? Você não encontra muita coisa. Nós temos na UNEB, no site do programa de mestrado, vinculado ao site da UNEB, tem um site do programa do mestrado, lá nós temos algumas publicações disponíveis, temos também o site da SAB, a Sociedade Brasileira de Ecologia Humana, onde você tem diversas obras, né, de autores aqui da nossa região que trabalham pesquisas, relatos de pesquisa na área de ecologia humana. O senhor comentou no começo do programa como é que é o mestrado lá, mas só para reforçar, qualquer pessoa pode participar, como é que são aplicadas essas pesquisas, que métodos vocês utilizam nas sociedades? O mestrado ele é interdisciplinar, então ele congrega pesquisadores de diversas áreas de conhecimento, e nós temos discentes também de diversas áreas de conhecimento, tá? Mas que tenham esse olhar para as relações do homem com o ambiente. Muitas vezes os trabalhos eles não são desenvolvidos nas comunidades, né? Então tem alguns grupos que trabalham com a legislação ambiental,
aplicadas a essas comunidades, né? Então, nós vamos ter bacharéis em Direito estudando Ecologia Humana. Tá certo? O mestrado ele é modular, justamente para facilitar essa interdisciplinaridade, né? E congregar profissionais de diversas áreas de conhecimento. No IF Sertão tem um projeto? Como é que é trabalhado lá para a gente? Se alguém tiver interesse de procurar o IF Sertão para ter informações sobre a ecologia humana. No IF Sertão nós temos um curso de especialização em tecnologia sustentável em territórios de semiárido, que busca observar as técnicas, né, de transformação e ocupação dos recursos naturais, visando sempre a sustentabilidade, né, e a manutenção desses recursos. É um curso de especialização recente, né, lato sensu. Tem um trabalho de extensão, de pesquisa e de extensão agora esse ano, que foi submetido e aprovado, que é um levantamento patrimonial na região de Santa Maria da Boa Vista. A gente observa, justamente no campus onde eu trabalho, um potencial excepcional, haja vista que na região de Santa Maria existem muitos assentamentos, né, reassentados, que já vêm, né, de comunidades ribeirinhas que foram relocados a partir da construção da barragem de Itaparica, por exemplo. Né, tem 4 comunidades quilombolas já reconhecidas, né, e outras em processo de reconhecimento. Né, então, no que diz respeito ao movimento social, a nossa região de Santa Maria da Boa Vista, ela ferve. O tema a gente meio que apresentou para quem está nos acompanhando, Ecologia Humana. Quem tem interesse, a gente já deu as dicas aí onde pesquisar mais, se informar mais sobre o assunto. E estamos chegando ao final do programa, gostaria de deixar um espaço para vocês falarem também, o professor pode comentar. Bom, eu queria agradecer a João, ao professor Carlos Alberto pela oportunidade de estar aqui contribuindo, né, e debatendo. Muito obrigado. Professor Carlos Alberto. A TV Catinha. Obrigado pela oportunidade de estar aqui como pesquisador na ecologia humana, né, trabalhando com povos indígenas, que é o que eu gosto mais, de estar na comunidade e trazer um pouco dessas comunidades, da visão dessas comunidades e da cultura para as pessoas. Muito obrigado pela presença de vocês e quem nos acompanha, muito obrigado. Um grande abraço, até o próximo Univasf Debate.